Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero conversar sobre as vantagens de ministrar aula na forma presencial e também na forma online. Levando em consideração que na forma online pode ser de dois tipos. Pode ser através da aula ao vivo e também da aula gravada. Agora a gente vai conversar um pouco sobre as principais vantagens de cada um desses meios para poder estar ensinando. A primeira forma de ministrar as aulas que eu quero mencionar aqui para vocês é a aula presencial, que é a metodologia de ensino mais comum entre os professores, levando em consideração que, não exagerando, mas provavelmente mais de 90% da nossa vida estudantil foi através de aulas presenciais e durante também a nossa carreira de professor foi executando aulas presenciais. Então, isso tudo faz com que nossa zona de conforto na atuação dentro de uma sala de aula seja de forma presencial. E algo também que força a nós professores, logo de cara, quando se depara com essa questão, qual que é a melhor forma de ensinar e de aprender, é de dar a resposta, não, é presencial e ponto final. Mas na verdade não é bem assim. E essa pandemia trouxe para nós a necessidade de adotar metodologias diferentes da presencial e está fazendo a gente também sentir a falta de algumas coisas na aula presencial e até valorizar mais e perceber também algumas vantagens presentes nas aulas online. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Continuando, a conversa sobre a aula presencial, como eu já disse, é a zona de conforto do professor, mas ela tem realmente umas certas vantagens, que são as seguintes. Primeiro, se caso acontecer alguma coisa de errado, fora do previsto, no modo de aula presencial é mais fácil improvisar. Por exemplo, se caso você estiver executando uma aula presencial utilizando um aparelho DataShow e de repente esse aparelho estraga, ou a luz vai embora, ou o computador pifa. Nesta hora, a aula não pode parar, Inclusive, se deixar os alunos ociosos, com certeza vai virar um caos dentro da sala de aula. Então o professor tem que se virar e arrumar outra forma de estar dando continuidade no seu trabalho. E ele tem um quadro, e ele tem um livro, e ele pode contar algum caso, pode fazer uma aula relatando alguma experiência de forma oral, pode aplicar algum exercício, enfim, tem uma infinidade de outras alternativas que ele pode estar descobrindo ali naquele instante de, certa aflição, no qual pode estar conduzindo a sua aula sem perder tanto a qualidade e conseguir também ensinar aquilo que ele planejou. Agora, quando é uma aula online, se caso, por exemplo, a internet for embora ou o computador estragar, já era. Você vai ter que remarcar para outra data. Então, essa questão do improviso, ela é mais facilitada nas aulas presenciais. Outro ponto importantíssimo, na verdade, aquele que eu acho mais fundamental de uma aula presencial, é que ela possibilita uma maior interação social entre os professores e também entre professor e aluno, entre professor e direção, entre professor e equipe no geral que trabalha na escola, entre o professor e os pais. Esse contato humano promove uma maior interação, permite também com que você, muitas vezes, acesse de forma mais facilitada quais que são as dores dos alunos, as dificuldades, as coisas que eles precisam melhorar. Tudo isso é benéfico. Muitas vezes também vai além de ensinar. Você faz amigos no decorrer do seu trabalho com seus colegas professores. Os alunos também, muitas vezes, eles podem te ensinar, eles criam um laço de amizade. E tudo isso eu acho que é fortalecido quando acontece na forma presencial. Outra vantagem da aula presencial é que ela é uma das formas melhor de formar o seu network. Quando você trabalha numa escola de forma presencial, você vai ter contato com outros profissionais da educação e contatos muitas vezes interessantes, no qual possibilitará com que você melhore seu desempenho no serviço ou talvez consiga alguma promoção na sua carreira. Algo que quando é online, isso de certa forma fica um pouco mais restrito. Eu falo isso por experiência própria. Agora, devido à pandemia, a gente está adotando o ensino remoto. Eu estou trabalhando numa escola inédita para mim e eu não tenho muito contato com os professores, enfim, com os profissionais dessa escola no geral. Algo que fica meio estranho. Talvez, no futuro, quando essa pandemia acabar, se a gente encontrar na rua, eu nem vou conseguir identificar essas pessoas. É estranho, eu sinto falta de estar trocando uma ideia, de estar relatando os meus problemas, de estar ouvindo os problemas também dos outros colegas professores, de estar ouvindo conselho, de estar dando conselho. Eu acho que todas essas experiências presenciais
são positivas. Outro ponto também, gente, que eu acho uma vantagem e tanta da aula presencial é que ela força o professor a mudar de ambiente. E com isso, pelo menos no meu caso, e eu acredito que na maioria das pessoas, faz com que a pessoa tenha um maior foco. Uma aula online, geralmente, ela pode acontecer na sua própria casa. E aí você está ainda conectado com aquele universo da sua casa, com os problemas da sua casa, com as distrações que acontecem a todo momento ali dentro da sua casa. Quando você se arruma, sai da sua casa, vai para a escola, muda de ambiente, fica muito mais fácil concentrar e às vezes até esquecer aqueles problemas externos e concentrar na matéria que você deve ensinar. E outra coisa também, que eu não vejo uma forma efetiva de estar ensinando sem ser da forma presencial, é as aulas práticas. A aprendizagem de forma presencial em aulas práticas é muito maior. Por exemplo, no meu caso, que sou professor de biologia, eu posso até fazer um vídeo explicando como usar o microscópio. Inclusive, tem até um vídeo assim aqui no canal da Oficina da B. Vou colocar aqui no card para vocês acessarem. Eu tentei explicar nesse vídeo da melhor forma possível. Vários alunos assistiram, gostaram. Mas eu sinto que, de certa forma, só vendo este vídeo, eles ainda não estão preparados para pegar um microscópio e conseguir manuseá-lo da forma correta. O que está faltando? A prática. Você encostar no microscópio, você aproximar seus olhos ali nas oculares, você fazer a regulagem do foco, às vezes errar, você pegar uma lâmina, prepará-la, às vezes ver que se colocar uma amostra muito grossa não vai dar certo, se colocar muito corante vai ficar borrado, sabe? Ter esses erros, ter essas experiências no contato físico real possibilita uma aprendizagem muito maior do que apenas assistir o vídeo. Isso eu citei apenas um exemplo, mas com certeza na cabeça de vocês, dentro da área de atuação de vocês, deve estar aparecendo várias situações no qual são possíveis de estar ensinando e aprendendo apenas na forma presencial. Quando a gente fala de aula online, parece algo assim bem inovador e bem atual, mas na verdade não é tão atual. A primeira experiência que eu tive de aula online foi lá do clássico, do lendário Telecurso 2000. Eu tenho certeza que se você compartilha a mesma idade ou mais que a minha, com certeza vai estar dando aquele sentimento de nostalgia. E eu gostava muito, inclusive eu fazia questão de acordar mais cedo, assistir o Telecurso 2000, ali por volta das 5h30 da manhã, 6 horas, lembra? E aí depois disso eu ia para a escola para poder estar estudando de forma presencial. Mas enfim, agora, naquela época, né, anos 2000, o Telecurso 2000 já bombava e agora as aulas online estão inseridas cada vez mais neste mundo da educação. E ela tem uma série de vantagens que não devem ser desprezadas, que são as seguintes. A primeira que eu quero destacar é que ela possibilita com que o professor que executa aulas da forma online ele consegue captar uma quantidade maior de alunos. Outra coisa também é que a aula online ela é mais econômica. E se for colocar no papel, o custo para ter uma aula online é bem menor. Uma aula online ela pode ser feita, inclusive, pelo seu próprio notebook no cantinho do seu quarto. O custo é quase zero, tendo em vista que esses materiais você já adquiriu por outros motivos. Outra coisa também é que essa logística melhor da aula online, essa logística mais facilitada, faz com que você ganhe tempo. Outro ponto também, é até meio engraçado, mas a aula online, pelo fato de talvez você estar podendo executar na sua casa, naquele momento que você estiver ministrando essa aula, você pode até deixar uma panela de feijão cozinhando e depois que acaba essa aula você já vai ter o feijão ali prontinho. Percebe? Dá para ir fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Citei o exemplo da panela de feijão, mas dá para fazer várias coisas. E outra coisa também é que, infelizmente, isso é uma realidade, mas você executando uma aula online ali na sua casa e sem precisar sair dela, você fica livre, né, do coronavírus, você fica mais protegido, e quando essa época do coronavírus passar também, a gente, infelizmente até agora também, a gente fica livre da violência, né, do mundo lá fora. E outro ponto também, é até meio duro de falar, mas é verdade, é que através da aula online, pelo menos as experiências que eu estou tendo, a gente fica livre também daqueles alunos tranqueira, aqueles alunos sem educação, que não tem motivação, vontade nenhuma e muito menos respeito para estar estudando. Eu trabalhei
Toda a minha vida, como professor, eu sempre trabalhei com sexto ano, e de forma presencial. E agora eu estou trabalhando também com o sexto ano através do ensino remoto. E a experiência que eu estou tendo, digamos assim, com relação a problemas em disciplina, é zero. Olha que maravilha. Eu sei que nessa turma que eu estou trabalhando, apesar de não conhecer pessoalmente, deve ter alguns alunos levados. Mas isso, através da aula remota, não é manifestado. Percebe? Às vezes esses alunos nem participam, eles ficam assim, sem ter como fazer as suas tradicionais bagunças. Então, o desgaste para o professor estar trabalhando é bem menor. Coloca isso aqui nos comentários que eu tenho curiosidade para saber. Você acabou o problema da indisciplina, tendo que trabalhar de forma online através do ensino remoto? Agora, pessoal, como eu destaquei no começo, as aulas online elas podem ser executadas de duas formas. Da forma ao vivo e também da forma gravada. Cada uma dessas formas tem seus defeitos e tem suas qualidades. E eu vou estar mencionando aqui agora. A aula ao vivo, gente, ela permite a participação do aluno através de imagens, através de textos ali pelo chat e também através do som. Dá para ouvir os áudios, dá para ouvir a voz do aluno. E é uma interação com o aluno em tempo real. Então, eu enxergo uma série de vantagens da aula ao vivo. Obviamente também que ela tem suas falhas, porque é dependente da tecnologia. Não só do professor, mas dos alunos. E pode ser que isso não seja acessível. E, na verdade, nas escolas públicas, boa parte dos alunos não tem acesso a equipamentos de qualidade, como computador, como celular, e também a uma internet de qualidade, algo que impossibilita estar executando uma aula ao vivo. Eu já até fiz um vídeo sobre isso, vou colocar aqui no card e vale a pena vocês conferirem. Outra forma também de aula online bem interessante é a aula gravada, que tem vários pontos positivos. Primeiro, através da aula gravada, é possível com que ela seja apresentada para uma quantidade maior de alunos. E uma vez que esse aluno acessar essa aula, ele pode estar escolhendo o momento mais adequado para poder visualizá-la. Durante a sua visualização, ele tem a possibilidade de pausar quando for necessário e quando for preciso também ele pode retornar o vídeo, de repente algum ponto que passou em branco, que ficou confuso ou que ele não entendeu direito, imediatamente ele pode estar retornando e visualizando a explicação novamente. Outro ponto, na verdade, aí eu acho que é a maior, defeito da aula gravada é que ela reduz, até falta muito a interação. Aí nós, professores, sabendo disso, temos que buscar alguns recursos também para tentar aliviar essa situação da falta de interação. Vale colocar algumas enquetes, alguns exercícios, criar alguns grupos, para conectar mais o assunto com os alunos, interagir, receber o feedback dos alunos e ver o que eles estão aprendendo, ver quais que são as dúvidas, quais que são os pontos mais necessários de estar explicando, quais que são os pontos que ele gosta mais, que eles não estão gostando tanto. Acaba que a aula gravada, igual eu estou fazendo aqui agora, eu estou olhando para a câmera, apenas para a câmera. É algo um pouco assustador e te deixa com uma sensação meio ruim, porque fica um vazio. Você sabe que no futuro vai ter alguém assistindo, mas você não sabe imediato qual que é a reação desse público. E para fazer a aula gravada, existem algumas ferramentas bem interessantes. Eu vou passar para vocês as mais simples. A que eu mais indico é o OBS, inclusive eu fiz um vídeo explicando passo a passo sobre como usar o OBS. Vou colocar esse vídeo aqui no card, vale a pena conferir. E tem outras também, dá para fazer aula gravada pelo Google Meet, dá para fazer aula gravada também pelo Zoom, ou vários outros programas, tá? Passado essas considerações sobre aula presencial, sobre aula online, qual que é a forma que eu acho melhor? E qual que é a forma que você acha melhor? A que você acha melhor, você coloca aqui nos comentários. E a que eu acho melhor, eu vou falar agora para vocês. Eu acredito que, antigamente, antes da pandemia, eu confesso para vocês que disparado eu ia dizer que a melhor forma é a aula presencial. Mas agora, com essa pandemia, que a gente está sendo forçado a introduzir esses novos métodos de ensino, eu já concordo bastante que a aula online ela tem a sua importância. E aí, fazendo essas considerações, eu acredito que o jeito ideal, quando acabar essa pandemia, porque agora também a única forma é online, não pode ser presencial. Mas quando acabar essa pandemia, a gente não deve abandonar as aulas online. Na verdade, a gente deve mesclar a aula presencial com aula online.
Inclusive, essas aulas online você pode estar utilizando o método de aula ao vivo e também de aula gravada. E mesclar isso tudo com a aula presencial. Na hora que juntar todos esses métodos de ensino, eu acredito que vai ficar muito mais poderosa as práticas pedagógicas, didáticas de ensino e também a aprendizagem dos alunos. Pessoal, se caso você achou que valeu a pena assistir esse vídeo, compartilhe para outras pessoas também estar aprendendo, estar absorvendo esses conteúdos. Se ficar alguma dúvida, se quiser colocar sua opinião, relatar alguma experiência, fazer alguma crítica, fique à vontade para usar o espaço aqui dos comentários. E para fortalecer o canal da Oficina da Bio, clica no curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Tchauzinho!